fica tão corrido, tão cansado e pensa se vale a pena, mas o Senhor vem com a tua voz mansa e suave, mostrando para a gente que aquilo que nos aproxima de Ti sempre valerá a pena. Obrigado por termos a Ti, obrigado por termos uns aos outros e obrigado por termos esse espaço para nos reunir, cantar louvores e conhecer um pouco mais uns sobre os outros, mas principalmente sobre Ti também. Agradecemos, Senhor, pela forma como o Senhor tem cuidado da saúde de nós aqui, assim também como tem cuidado dos relacionamentos de cada um aqui e pela forma como o Senhor tem guiado a jornada espiritual de todos aqui. Nesse momento também, Senhor, Te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, que Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, nos ajudando a entendê-la ainda melhor. Fala conosco por meio dela, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Hoje eu estou aqui como aluno, para mim é um privilégio sentar aos pés do Serginho, que vai apresentar um pouquinho mais sobre um assunto muito interessante, que tem a ver com um ponto que vai ajudar a gente a entender a Bíblia como um todo, né, Serginho? Entender a Bíblia de uma forma geral. Explica pra gente então. Localizar um pouquinho, se localizar um pouco na palavra de Deus. Boa noite, pessoal. Aqui está a minha parça de estudo. Essa aqui, né? Neymar tem parças, né? Eu também tenho parças. Aliás, esse último século eu tenho aprendido cada coisa. Aliás, de todas as frases que eu já li, eu acho que a frase desse século, de um compositor, de um poeta, para mim é um poeta, para mim vai ficar marcado, ele marcou a minha vida, entendeu? A profundidade da frase que foi dita, que eu aprendi nesse século, que é: tá tranquilo, tá favorável. Amei essa frase. Tá tranquilo, tá favorável. Grande MC Bin Laden. Ah, não tem esse nome? Esse é o autor da frase. Ah, é? Eu não tive a honra de conhecer o autor da frase. Esse é o autor da frase. Na verdade, não quis ter o trabalho de conhecer. Aí você vem por nosso ouvido com isso. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Não, estamos aqui mesmo. E aí, pessoal, fico feliz de estar aqui estudando com vocês a palavra de Deus. O pastor pediu que eu fizesse essa parte aqui. Na semana que vem, pelo nosso programa, nós estaremos falando hoje da volta de Jesus. Só que nós fizemos uma troca. O pastor vai falar sobre a volta de Jesus. O que vocês querem de assunto melhor do que esse? Enquanto Hollywood está tentando mostrar, provar que o mundo vai ser destruído vai ser invadido por OVNIs, vai ser destruído por meteoros e tudo mais, nós temos uma esperança, porque a Bíblia traz para nós uma promessa de que as coisas não vão terminar assim. Não podem terminar assim. Podem? Não. Então eu fico feliz de saber que muitas pessoas têm se sacrificado para vir aqui. Isaac falou de uma coisa que é importante: a gente sente falta daqueles que não podem estar aqui, das dificuldades que nós temos. Eu não teria condição, não sei, condições físicas e mentais, talvez mais mentais, de estar aqui nesse mês, porque é um mês muito puxado para mim. Mas sabe de uma coisa? Se fosse um tempo atrás aí, tivesse um jogo do Fluminense contra o Vasco, meu time contra o time do Romário, eu acho que eu iria no Maracanã assistir o jogo e tal, né? Eu ia pegar garrafamento, entendeu? Eu ia, não sei onde eu ia estacionar o carro, eu ia enfrentar filas, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Tudo isso para assistir um jogo do meu time contra o time do Romário. Por que eu não poderia fazer um pouco de sacrifício também para estar aqui num dia como esse? Eu não pego engarrafamento, eu paro o carro aqui na porta, o Romário ainda me dá um lanche depois, o Romário não é a esposa dele, né? Dá um lanche, não é a esposa dele também, não, nunca eles dão um lanche pra gente, né? O lanche vem de fora. Então a gente tem um lanchezinho ainda depois, não é isso? E aí a gente estuda, aprende da palavra de Deus, não é bom? Eu fico muito satisfeito. Hoje de manhã dei uma pausa no atendimento de uma cliente, que é diretora do Jornal Nacional, e no ano passado eu atendi aquele contra-cheque. O contra-cheque maior que o dela, só o desse rapaz aqui, ó. Não tem contra-cheque menor que o dela. E muito bem, o assunto sempre de curtir a vida, de consumismo e tudo mais. Hoje ela chegou assim 35 quilos abaixo do que ela veio.
e um câncer assim, bem avançado, está realmente fazendo com que ela pense a vida de outra forma, repense a vida, né? E ela falou assim, eu estive no hospital e pelo telefone um amigo meu orou comigo, que foi o Siloé. Você não conhece o Siloé? Conheço o Siloé. Siloé é um ex-pastor adventista, que é aposentado, ex-pastor não, um pastor adventista aposentado, que hoje toma conta do Cid Moreira, né? Leva o Cid para um lado, para outro e tal. E aí falei com ela que conhecia e tudo mais. Ele fez uma oração que me emocionou muito e tudo mais. Eu falei também, então eu quero fazer uma oração para a senhora e tudo mais. Dei um livro para ela e conversamos um pouquinho. Essa pausa me fez muito bem. Então, Deus está sempre abrindo as portas para nós. Aqui realmente nós temos aprendido, a irmã falou que tem aprendido muito. Todos nós temos aprendido. É bem possível que o pastor, relembrando esses assuntos, que é o teólogo aqui, também deve aprender ainda mais com os comentários das pessoas, né? A abertura da palavra de Deus. E a gente aqui vai, dentro do nosso cronograma, a gente precisa entender um pouquinho a cronologia bíblica. E às vezes a gente não sabe quem veio primeiro, quem não vem, se Moisés veio primeiro do que Adão, né? Se Paulo veio antes de Moisés, a gente não sabe, né? Então seria bom que a gente estudasse um pouquinho sobre isso, entendesse um pouquinho sobre cronologia. A gente vai entrar no livro de Gênesis um pouquinho, só para dar início, e a gente vai seguir. Eu prometo a vocês que eu vou resumir o que eu já tinha resumido, para a gente dar tempo de falar um pouquinho, entender, se situar na história, para que a gente compreenda um pouquinho sobre a cronologia bíblica. Você já parou para pensar o que significa cronologia? Alguém gostaria só? Pode chutar à vontade, tá, gente? Não tem problema não. Vamos chute desse aqui, Hã? Cronologia é ciência? Nossa, mulher não é inteligente, né? Outra coisa. Soube até escolher o marido, entendeu? Cronologia é a ciência que estuda as datas e a ordem dos acontecimentos históricos. E a cronologia, ela descreve e agrupa a sequência na sua lógica. Na sua lógica. Ok? Nós sabemos que nossa história é dividida em quatro etapas, 4 idades. A Idade Antiga, a Idade Média, tá certo? Aí nós temos a Moderna e temos a Contemporânea. Entendido isso? A gente entra na Bíblia. Os escritores da Bíblia não se importavam muito com as datas, sabiam disso? Eles registravam os fatos apenas, né? Independente das datas, quando mencionadas, eles se preocupavam muito com os acontecimentos, eles se preocupavam com a coroação dos reis, eles se preocupavam com a construção de cidades, né? Mas aqui, conforme nós lemos em Gênesis, quando Deus criou essa terra, foi mais ou menos quantos anos antes de Cristo? Alguns dizem milhões, outros dizem 100 e poucos anos. Quantos vocês acham que são? 4.000. Mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E aí Deus cria os céus e a terra nos 6. Em quantos dias? Só para a gente relembrar aí o que o pastor ensinou para nós? 6. Em 6 dias. Muita gente que fala que são em 7 dias, foram em 7 dias, né? Mas foram em 6 dias apenas. E no 6º dia, ele criou o quê? Não poderia dizer. E o ser humano. Não toque não aqui. Ele está pensando no marido. Não, No tô 6º pensando dia na criou o quê? pergunta que eu vou fazer. Os animais terrestres e o ser humano. O ser humano. Depois de ter criado Adão, ele criou quem, hein? Quem Deus reservou para o homem? A mulher, certo? Aí Deus criou o Éden. O que vocês acham que era o Éden? Na visão de vocês, diferente. Tem que dar fora ele. Kel, Vera, digam aí vocês, Eu acho Silene. que deve ter sido um lugar maravilhoso. Um jardim assim, um local muito lindo, muito lindo. E é o que a gente vai ver. Aham. Opa!
Você sabe que eu conversando com essa cliente hoje, ela disse que tem um apartamento lá em Gramados, pequeno apartamento, mas que é um paraíso para ela. Só que daquele paraíso, ela disse assim, mesmo estando no paraíso, não teve jeito. Eu peguei a minha varanda e construí, sabe o que na varanda? Um jardim. A casa que não tem um jardim, né? Vocês veem aqui essa casa aqui, ó. Um pedacinho ali, vocês já conhecem ali do lado, o Zilene já fez um jardim ali. Qual mulher que não gosta de um jardim? Quem é que não gosta? É um homem. Eu chego lá no barraco que nós temos aqui em Guapimirim e digo para ela, eu não gostei disso aqui e tal, e ela muda nosso jardim lá, e ela gosta muito daquilo, né? Deus também se preocupa tanto com o homem que ele fez um jardim onde? Dentro do Éden. O Sérgio é o único cara que tem um barraco com jardim, né? Com jardim, é isso aí. Jardim porque, olha, ela se preocupou. Eu gosto e ela se preocupou e fez. O homem gosta e Deus se preocupou e falou assim, olha, tá bom para vocês assim? Paraíso? Paraíso. Eu vou te dar um jardim dentro do Éden, eu vou te dar um jardim. Alguém ousaria dizer onde ficava mais ou menos o Éden? Hã? Alguém ousa? Andréia 1, Andréia 2. Kel, fala Kel um pouquinho, Kel. Vocês ousam dizer onde é que ficaria? O Tigre e o Eufrates. Ok. Mas o Romário dizendo isso, parece que no jardim, lá no Éden, tinham rios, é isso, Romário? Mas era só o Tigre e o Eufrates? Tinham quantos rios? 4 rios, tá certo? E aí ficava entre o rio, o Tigre e o Eufrates. Dentro desse lugar tinham 4 rios, olha que coisa maravilhosa. Tá certo? Não tinha poluição nenhuma. Imagina como era esse lugar. Onde na Terra? Poderia ser no Rio de Janeiro? Dizem que a Nova Zelândia dizem não, eu acho também que a Nova Zelândia é o lugar mais bonito do mundo. Se você levar marido lá, mas vai ficar louco. Viu? Nova Zelândia, para mim, em primeiro lugar, segundo lugar, Suíça. Nós frequentávamos um jardim lá na Suíça, que era o Jardim do Éden. Que a gente chamava de Jardim do Éden, não era, irmão? Todo final de semana, ninguém lá. Era uma coisa simplesmente que saltava aos olhos, lindo. Onde será que o Jardim do Éden foi construído? Onde será que ficava o Éden? Em que lugar dessa terra? Ou não ficava nessa terra? Ou ficava? Hã? E aí? O que vocês acham? Ninguém sabe, a gente pode Deve ser lá no Oriente Médio. Lá no Oriente Médio, onde, pastor? Ali por volta, ali próximo à antiga região o que hoje é mais ou menos ali, quem sabe, a região do Iraque, do Irã, mais ou menos ali por aquela região, que hoje já não é tão bonito mais, né? Pelo contrário, né? Hã? Naquela época era onde? É lá mesmo. Qual era o nome da cidade que existia lá? Não existia cidade. Não existia cidade, era um jardim. era apenas o Éden. Não, mas depois fechou-se a porta do Éden. Aí a gente vai passar por esse caminho também. A gente vai passar por esse caminho. Então, criou-se ali o jardim, Deus pôs o homem ali e a mulher, e disse assim, você só tem que cuidar desse jardim, né? É o que minha mulher falou para mim, você só tem que cuidar do jardim. Quer dizer, é o que exatamente não acontece. Ela criou o jardim e ela mesma cuida do jardim. Adão e Eva erraram quando estiveram ali morando e passando por aquele jardim, porque no meio daquele jardim Deus falou assim, aqui também eu vou colocar a prova de vocês. O que é essa prova? Uma árvore. Só uma árvore que tinha um fruto. E qual era a ordem de Deus? Fruto proibido. Não toque nessa árvore. E eles tocaram na árvore, ela tocou primeiro, levou para ele, tá certo? O mal entrou, e quando o mal entra, Deus lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele faz algumas declarações, tá certo? Como é que o mal entrou? Satanás, ele toma, tá certo? O corpo de uma serpente, diz que a serpente não era um animal que rastejava. Vocês sabem como era a serpente? Hã? Sim, não, ela tinha o quê? Asas. Isso.
E era bonito ou não? O que vocês acham? Se hoje você ainda vê uma serpente, né? Você pensa em tantas cores. Imagina como era aquele animal lá no início, né? Que maravilha, né? Hoje, aí quando Satanás usa esse animal para tentar o ser humano, e Deus faz algumas declarações ali em Gênesis capítulo 3. Diz para o animal assim: você, daqui para frente, vai fazer o quê? Vai rastejar sobre o ventre. E para o homem, disse o quê? Você vai, vai sofrer. Trabalhar, e do suor você vai comer o seu pão. E a mulher? Quando você ficar grávida, sabe o que vai acontecer com você? Vai sentir dor. E a mulher ficou grávida, eu não senti nada. Mas ela sentiu. Sentiu muito mesmo. E Deus disse assim para eles: porém, inimizade entre ti e teu descendente, e este lhe ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o homem foi crescendo, desenvolvendo, e a maldade do homem cresceu a tal que Deus, o que diz a Bíblia? Resolveu destruir toda a raça humana. Toda a raça humana. Isso está na Bíblia ou não? Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. Querem ler aí? Para ficar melhor? Senão a gente não vai na Bíblia, né? Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. Todos têm Bíblia? A minha nora não tem. A minha nora, acho que ela está antecipando as coisas. A Bruna não tem. A Bruna. Ideia? Lê para nós aí, né? Gênesis capítulo 6, ou Isaac pode ler? Já tem aqui. Gênesis capítulo 6, 5 e 6. Na minha versão diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração. Olha, tá vendo? Porque a maldade do homem crescia continuamente. Pode ler o 7, verso 1? Olha aí, o 7, verso 1, só para a gente entender mais. 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. A maldade cresce, aparece demais, salta aos olhos. Deus vê que as coisas não podem continuar da forma como estavam continuando. Se você ler esses inícios aí desses versos, vocês vão ver mais coisas que aconteciam entre eles. Então Deus se arrepende de ter criado um homem e resolve destruí-lo. Completamente a raça humana. No entanto, ele percebe que tem um homem que é justo. Que homem é esse? Noé. Então Deus visita Noé e diz para Noé construir o que, amigos? Uma arca. Vocês acreditam nessa história? Uma arca. E ele deveria construir essa arca, e deveria Deus dar um prazo para que ele anunciasse às pessoas que ele destruiria a terra. Para que ele ia anunciar às pessoas? Qual era o objetivo, o propósito de Deus? Que levasse as pessoas ao arrependimento, e essas pessoas entrassem onde? Na arca. Quantos anos Noé pregou? 120 anos. Foi esse tempo que ele levou para construir a arca? Acho muito pouco provável que tenha sido isso. Há pouco tempo aí, há uns 10 anos atrás, um holandês construiu a arca de Noé, uma réplica, exatamente com os materiais, com tudo que está escrito na Bíblia, nos moldes, né, e medidas que a Bíblia diz, e ele construiu uma arca assim, muito igual, está lá nos Países Baixos, ou na Holanda, como eles são chamados. É impressionante. Quem vê aquela arca e começa a lembrar de que realmente aquilo pode ter acontecido. Essa arca existe, será até hoje? Depois da enchente, do dilúvio que houve na terra, essa arca foi parar num monte chamado, alguém lembra? Monte Ararat. A água foi de tão volume
que diz a Bíblia que ela subiu quantos metros acima do monte mais alto? Vocês lembram aí? Curiosidade? Olha, 7 acima do monte mais alto. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Entende? Então, Deus resolve destruir a terra. Serginho, Sim. Só um ponto que acho que é interessante Vamos a lá. gente ressaltar aí. A Bíblia, dentro dessa questão da cronologia, ela apresenta uma expectativa de vida do ser humano muito maior do que era antigamente. Uhum. Muita gente até pergunta assim, mas será que de fato eles viviam isso mesmo? Será que eles contavam o tempo igual a gente conta hoje? Existe uma grande evidência que sim. Porque quem escreve o Gênesis é Moisés, e depois ele vai descrevendo como que, na verdade, a história do ser humano não é uma evolução, ela na verdade é uma regressão. E ele vem mostrando a expectativa de vida caindo, até que chega na época dele, ele morre depois com 120. Então ele vem mostrando essa queda, e aí você pensa assim, poxa, mas será que essas pessoas eram realmente tão ruins assim? A ponto de Deus ter que dar uma resetada em tão pouco tempo, né? A gente acredita que o dilúvio aconteceu aí no máximo cerca de 2000 anos depois do Éden. Só Adão viveu 900 e poucos anos, 930 anos. Então já viveu quase metade desse período. Será que o negócio era tão complicado assim? Para a gente entender isso melhor, é importante a gente lembrar que hoje a expectativa de vida do ser humano é algo aí que parece que está na casa dos 70, né? Aqui no Brasil, 72, se eu não estou enganado. A média foi 72. Olha para o ser humano hoje, com 72 anos, ele faz muita ou pouca coisa ruim? Tem uns que com 14, 15 já estão cometendo as maiores atrocidades. Você imagina o ser humano multiplicando essa expectativa de vida por 10. Muitas vezes. Então aí você consegue entender o tanto de maldade que ele era capaz de fazer. Por isso que o texto bíblico fala que o desejo do seu coração era continuamente mal. Então o ser humano, em tão pouco tempo, ele conseguiu se afastar muito rápido do seu Criador. E aí o dilúvio se tornou necessário. E não foi só Adão que viveu 930 anos, não. E, aliás, ele não foi que viveu mais tanto tempo, não. Quem foi que viveu mais tempo nessa terra? Você sabe? Vem, Omar, fala o nome aí desse camarada. Matusalém. Mas ainda teve alguém que viveu mais tempo do que Matusalém. Quem foi, hein? Que não morreu? O pai de Matusalém. Ele não morreu, portanto ele está vivo. Mas olha, abaixo dessa turma ainda tem, 900 anos, 918, 903 anos, 800 e tanto. A turma vivia, como o pastor está dizendo agora. Você vê uma criança hoje de 12 anos, se levanta contra um adulto, dá facada, dá tiro. Imagine tantos anos assim. Certo? Então vem o dilúvio. E esse dilúvio, quando nós fomos na Suíça, nós entramos num monte que ele é completamente feito de sal. E pensamos assim, como é que esse monte veio? Aliás, não pensamos, porque o nosso guia falou assim, esse monte é um monte de completamente sal, aqui na Suíça não tem condições de ter, de hipótese alguma, porque está muito no alto. E ele veio parar aqui em função, você lembra disso? De um dilúvio, de uma grande enchente que teve na terra, e esse monte veio parar aqui em cima. Assim como no Monte Ararat foi descoberto lá uma pedra âncora. Pedra âncora é o que eles usavam no barco, né? uma pedra grande, um buraco lá em cima, que servia como âncora. Como é que ela foi parar lá em cima, né? No Monte Ararat? Entende? Como é que descobriram uma cidade lá que quando Noé desceu, está escrito aqui na palavra de Deus, nós vimos. Ele construiu a sua primeira cidade. Tá certo? Então, há evidências de que isso aconteceu. A arca, para quem sabe, está lá até hoje, no dia, e há uma escritura que diz que até o final do tempo, essa arca ainda vai sair, ela vai aparecer, e o mundo vai ser desperto. Não é esse o caso. Seguindo mais à frente, então, depois do dilúvio, quantas pessoas foram salvas ali? Vocês lembram? Quantas centenas de pessoas, 1000 pessoas foram salvas ali, daquele dilúvio? Só a família de Noé. Daí começou a participar. E quantos eram a família de Noé? 8 pessoas apenas.
E eles começaram a povoar a terra, e eu disse para vocês assim, como é que eles ficam sabendo das histórias? A primeira essência aí, né? Primeiro SCC, que foi uma imersão, né? Exatamente como a gente faz lá no nosso grupo. Só que não foi em lugar chique, É. né? Ficaram no meio daquele... Foi meia boca, né? O hotel foi meia boca. Então, meus amigos, 8 pessoas, e eles começaram a crescer, e a história foi passando um para o outro, de pai para filho e tudo mais. E a história de que Deus destruiu a terra assim por conta disso, e eles, porque se encheram de poder, de autoconfiança, e porque não queriam mais passar por essa situação, eles resolveram construir algo que pudesse ser uma torre forte, que evitasse, que se houvesse uma outra catástrofe dessa, eles pudessem sobreviver. O que é que eles pensaram em fazer? Ou o que elas fizeram? O que eles fizeram? Fizeram uma torre. Fizeram uma torre. Tá certo? Que Deus depois veio até eles e confundiram eles, e essa torre passou-se a chamar Babel. Babel significa? Confusão. Confusão. Por que confusão? Porque quando Deus desce na cidade, faz o que com os homens? Bruna fala uma língua, André fala outra, Isaac fala outra, certo? E cada um vai para o seu canto, porque ninguém se entendia. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Alguém levantou o dedo aí? Não? Tá. Por volta de 2100 anos antes de Cristo, aí a gente dá início à era dos patriarcas, porque Deus vai até a terra, tá certo? Que fica ali próximo do Éden, na Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Não sabemos se essa foi a primeira cidade que recebeu o nome, mas era uma cidade rica e não podia ser diferente. E nela morava alguém que era muito rico, chamado Abrão. E Deus chama esse homem e faz para ele uma promessa, né? Você sai da terra, sai da tua terra, e você vai para uma que eu te mostrarei. E eu falei o que de você? Pai de uma grande nação. Ele era casado ou não? Abrão era casado ou não era casado? O cara? Era casado? Não sei. Era ou não era? Olha aqui, ó, como é que ela está. Era casada com Sara, mas o nome de Sara era Sarai. Viu? Como é que são as coisas? Casada com Sara, não é isso? Tem que fazer ajuda no professor, né? Que a bola fora. Era casado com Sara, e aí ele sai, e Deus tinha dado a promessa a ele que ele seria pai de uma grande nação. Mas ele descobriu uma coisa interessante nesse relacionamento dele, com a mulher e com Deus. O que Deus prometeu parecia para eles uma utopia, porque a sua esposa tinha um probleminha e não podia ter filhos. Qual era o problema? Estéril. Infertilidade. Como é que Deus ia cumprir isso? Aí visita assim, então um anjo, tá certo? O casal ali promete a eles que eles iam ter um filho. Com quantos anos eles tiveram um filho? Porque tudo que Deus promete, ele cumpre. Com quantos anos Abraão tinha quando ele teve o primeiro filho? O filho da promessa. Quantos anos? 80 e poucos, estão próximos. 100 anos. E a velhinha tinha quantos anos? 90. E Bruno? Viu? Não acertou. Era uma nora igual essa. Viu, Bruno? 90 anos. Quando Deus, quando a Sara teve um filho. Abraão teve como um filho chamado? Quem sabe o nome do filho de Abraão? Você sabe o nome do filho de Abraão? Não sabe o nome do filho de Abraão? Alguém sabe? O segundo. O filho da promessa. Isaac. Tá certo? Tinha outro, né? Tinha outro. Isaac teve outro filho. Qual foi o outro filho? É Ismael, hein? Tá espertinho, hein? Ismael. Só que Isaac teve Jacó. E Jacó teve quantos filhos? Jacó teve quantos filhos? 12 filhos. Dentre esses filhos, tinha um filho chamado José. E esse José foi o que nessa terra? O governador do Egito. Por conta desse número 12 filhos, 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel, 12 portões e assim vai, né? Esse é um número bem interessante que depois o pastor pode explicar para vocês melhor do que a mim.
Então, Jacó teve um filho chamado José. E esse José foi governador do Egito e ele foi um destaque, né? Me parece, diz o Rodrigo Silva me falou uma vez, que descobriram uma menção de José lá em Egito. Um hebreu que salvou a terra, né? Por conta do que nós lemos na palavra de Deus. Aí nós terminamos o livro de Gênesis e entramos no livro de Êxodo. Porque eles viveram ali no Egito, José trouxe a turma toda, não foi? Trouxe a turma toda, vem para cá, fica aqui nas minhas costas e tudo mais. E aí a turma foi crescendo, crescendo, crescendo. José morreu, morreram também seus familiares. E aí o número foi crescendo de tamanho que um faraó ficou com medo e disse o que com eles? Se a gente não fizer alguma coisa agora, eles vão se levantar contra nós e um abraço, não é isso? E ele, então o faraó escravizou esse povo foi escravizado por quantos anos? Esse povo ficou escravizado por quantos anos? 400 anos, até que esse povo lembra da promessa de Deus, né? Se volta para Deus, Deus ouve a oração e Deus então suscita quem? Moisés. E Moisés é então o libertador de Israel. Estamos entendidos aí? Essa história aí, a gente tem o seu ápice, para mim, lá em Êxodo capítulo 19. Quando Deus chama Moisés e Moisés sobe o monte para ele dar as tábuas da lei. Naquela tábua tinham quantos mandamentos? 10 mandamentos. Mas vamos ler o que diz Êxodo capítulo 19, verso 3 e 6. Que a gente já vai dar uma resumida aí. 19, de 3 a 6. O que diz aí? Isaac, Romário. Já abriu? Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Olha que coisa. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Viu? Olha que promessa de Deus. Se vocês observarem aquilo que eu passar para vocês, vocês serão meus, eu serei de vocês. Eu vou dar tudo para vocês, Ele vai cuidar de nós. Essa foi a promessa de Deus. Acontece que quando Moisés subiu o monte, o que aconteceu lá embaixo? Vocês lembram o que aconteceu lá embaixo? O que o povo quis fazer? O povo esqueceu-se de Deus e fez o quê? Fizeram um bezerro de ouro e adoraram esse bezerro de ouro. Foi ou não foi? Pois é. Quando Moisés tirou o povo lá do Egito, o período de travessia pelo deserto era de quanto tempo? Quem sabe? Quanto tempo gastaria para atravessar aquele deserto? 40 dias. Porque eles pecaram e Deus viu lá de cima, Moisés percebeu, aqueles 40 dias se transformaram em quanto tempo? 40 anos. E quantos daquele povo ali entraram na cidade prometida? Quantos? O que a Bíblia diz? Apenas aqueles de quantos anos para baixo? Porque de quantos anos para cima iam morrer. 20 anos para cima, olha, não iam ver. Ou seja, somente a segunda geração é que entrariam na terra prometida. E isso aconteceu ou não aconteceu? Pois é, e aqui a gente termina o livro do Deuteronômio e o Pentateuco. Tá? Acontece que quando Moisés morreu, ele deixou Josué, certo?
foi quem conquistou a terra naquela batalha ali de Jericó. E aí nós iniciamos o livro de Josué. Estão indo certo aí na cronologia de vocês? Tá? Josué e a seção conhecida como livros históricos. É aí que começa. Depois vem o período dos juízes, onde o povo entrou no ciclo de adorar outros deuses. Eles eram conquistados, vezes por outras, eles se arrependiam, vezes por outra Deus suscitava um juiz, e esse juiz fazia com que ele resgatava o povo, tá certo? Isso se repetia várias e várias vezes. Dentre esses juízes nós temos uma mulher. Uma mulher. Vocês sabem o nome dela, dessa mulher? Débora. Quase. Débora. Débora. Temos Gideão. Nós temos Sansão, entre outros. E o último foi Samuel. Tá? Eram juízes mandados por Deus para governar. Ou seja, nesse período, o governo era uma teocracia. O que seria uma teocracia? O que é isso? Tem jeito, né? Mulher demais essa mulher. Teo é Deus, cracia é o quê? Poder de Deus. Tudo era governado por Deus. Só que eles começaram a falar assim, ó, mas na nação vizinha, eles têm um rei. O rei era fulano de tal, na outra tem um rei. E isso aqui, daqui a pouco, eles quiseram que Deus permitisse que eles tivessem um rei. E Deus disse assim para eles, vocês não querem um rei mesmo, então não escolheram o rei. E eles escolheram o rei. Sabe como é que eles escolheram o rei? Colocaram todos os homens juntos, e aquele que tivesse com a cabeça acima das outras cabeças, esse seria o rei. É o mais bonito, mais forte, mais isso, mais aquilo e tal, né? E escolheram quem para ser o rei? Saul. Escolheram Saul. Então, Deus fez e começou o período de reinado de Israel, onde nós temos Saul, onde nós temos depois Davi. Depois de Davi temos quem? Salomão. Para Davi, Deus prometeu o seguinte, aí é bom que a gente leia, 2 Samuel 7, 12 e 13. Nós já estamos terminando, viu? Estamos finalizando aí. Para Davi, Deus prometeu o seguinte, 2 Samuel 7, 12 e 13. Na minha versão, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ok. Depois que Davi morresse, ele levantaria alguém e ele edificaria uma casa. Quem foi esse que vinha depois de Davi? Salomão. E o que é que Salomão ia fazer depois disso? O templo. Que templo era esse? O templo de Salomão, o templo de Jerusalém. Tá certo? Acontece que no reinado de Salomão, ele dá aquelas vaciladas que vocês conhecem, e o povo se divide em quantas partes? 2 partes. Tá certo? E aí nessa época se inicia o período dos livros dos profetas. O livro dos profetas. Judá e Israel. Judá teve reis bons e maus. Mas Israel só reis maus. Só reis maus. Em 722, Israel foi conquistado pela Síria, e em 605 começou a ser conquistado por Babilônia. Nesse nós estudamos. Hã? Sim, claro. Por que no Antigo Testamento a gente não vê o embrião de uma igreja como a gente vê no Novo? Porque aqui a gente vê a adoração, os cultos, os ritos, mas ali não efetivamente levantou uma igreja. Por quê? Assim, repete por mim. A gente não vê assim, o embrião de uma igreja no Antigo Testamento. A gente visualiza isso melhor no Novo. Né? Por que não teve, já que a adoração, os ritos, os cultos existiam? Mas não teve lá em Moisés? Você tem conceitos diferentes aqui de igreja. Então, por exemplo, você tinha reuniões congregacionais. Você vê desde
desde antes do dilúvio, a família dos descendentes de Enos, vai falar que eles começaram a invocar o Senhor. Ali você tem um sentido de invocação pública, como se fosse uma adoração coletiva. Lá no início. Lá atrás, pouco após o Éden. Então, esse conceito, ele tinha um sentido muito familiar. Porque a educação religiosa era muito transmitida por meio da família, do culto familiar. Então, se você vê lá, por exemplo, o conceito de Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás pelo Senhor de Deus do teu coração, essas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás aos teus filhos, tu deitar. Então, a educação religiosa ela era uma coisa familiar. Então, quando esse conceito religião familiar ele começa a se perder, Deus ele começa a despertar, ele desperta os profetas para trazer as pessoas de volta para esse eixo. Então, as pessoas aos poucos começam a se reunir. O conceito, lógico, eles tinham reuniões maiores, tanto no templo, melhor dizendo, em volta do templo, porque eles não entravam lá dentro mesmo, mas eles tinham, por exemplo, depois do cativeiro, Esdras reúne a congregação toda para anunciar de novo a lei. Mas o conceito de igreja, como a gente entende do Novo Testamento, ele é uma herança judaica por causa da sinagoga. Então, como eles tinham o templo e depois perderam o templo, eles se reúnem apenas nas sinagogas, os cristãos que vêm de uma origem judaica, eles continuam suas reuniões como se fosse numa sinagoga, e aí isso depois acaba virando aquilo que a gente conhece hoje como igreja. Então tem também uma adequação cultural. Ok? Sabe o que aconteceu quando eles foram conquistados pelos assírios? O povo de Israel se misturou tanto com os assírios que eles perderam o quê? A identidade. Só quando Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia, é que permitiu Judá retornar à sua terra. E isso aconteceu em 538 a.C. E aí os judeus reconstroem o templo, tá certo? E o muro de Jerusalém, e aí nós terminamos o Antigo Testamento, tá certo? Por volta ali do ano 400 a.C., quando nós entramos naquele período intertestamental. Que período é esse? Agora quero ver se alguém me diz aí, ó. Valendo um copo com água. Que período é esse intertestamental? 400 anos. Que foi o período em que Deus ficou completamente em silêncio. Até que um anjo visita uma garotinha e diz o que para ela? Você vai ser mãe de quem? Do Messias. E aí inicia o período do Novo Testamento. João Batista e Jesus, primos, marcaram o início do Novo Testamento, tá bom? Jesus cresceu numa cidade chamada Nazaré. E na Galileia ele desenvolveu o seu ministério, lá numa cidade chamada Cafarnaum, ali perto do mar da Galileia. O seu ministério durou 3 anos. E ele fechou com a sua crucificação e a sua ressurreição. Assim a gente pode dizer que esse pagamento é o ponto central de toda essa história, toda a cronologia bíblica. Todos os fatos antes esperaram por esse momento no futuro. Tudo apontava para aqueles dias. Tudo apontava para Jesus. E os que vieram depois olham para ele no passado, onde todos são salvos e justificados por seu sacrifício. Sem culpa, Jesus recebeu a ira de Deus. Sem culpa alguma. Sem culpa, ele pagou o preço em nosso lugar, satisfazendo completamente a justiça de Deus para a nossa salvação. Entenderam o que é a cronologia rapidamente bíblica? Conseguiram se situar quem vem primeiro, quem vinha segundo, tal, o período todo aí? Porque depois disso, amigos, nós temos a igreja vivenciada por Pedro, por Paulo, por João e outros mais. E hoje vivemos num período onde a igreja se prepara para receber Jesus Cristo mais uma vez. Mais uma vez. É nesse período que Deus levanta um povo
com o espírito de Noé para anunciar à terra de que ela vai ser destruída novamente. Mas ela vai ser destruída como? Na sua volta, né? E ele tem dado tempo para nós, para todos, se arrependerem. O que Noé fez foi ter pregado o Evangelho, entende? As pessoas não acreditaram naquilo, aquilo era uma loucura para elas. Como muitas pessoas não acreditam quando nós falamos de que Jesus vai voltar, né? Mas nós temos que fazer exatamente como fazia Noé. Ele falava. Sua família falava. E você tem falado? Mas por que eu vou falar? A Bíblia diz que o Evangelho tem que ser levado a todos nessa geração. Todo mundo nessa geração. Em todos os campos. Mas você talvez não queira sair da sua terra, não gosta de avião e tudo mais. Você não precisa ir. A todo mundo nessa geração pode ser o seu vizinho. A todo mundo nessa geração pode ser o seu colega de trabalho, pode ser a sua casa, pode ser a sua família. Nesse período da cronologia, nós estamos vivendo o último momento dessa história. É o momento em que Deus vai nos reunir novamente, viu? E eu espero que possamos fazer diferente do que aquelas pessoas fizeram. Eu espero que nossos corações estejam abertos, né? Para ouvir o que essa palavra tem nos alertado ao longo de tantos anos, de que isso aconteceria. Todas as coisas aconteceram, todas as coisas. Faltando apenas essa, que o Evangelho seja levado e que ele volte. A nossa obrigação é de levar o Evangelho ao mundo. E eu espero que Deus possa nos abençoar, nos capacitar, fazer de nós como fez com Noé, porque não deve ter sido fácil. Vocês pensam assim, mas Noé, ele pregou, mas ele sabia se viu o dilúvio? Ele conhecia o dilúvio? Ninguém conhecia. Entra na sua mente assim, alguém vir do céu voar, porque o que você vê voando são aves, né? O que você vê voando são avião. Mas alguém vir voando assim no ar, suspenso, entra na sua mente que alguém vem fazer isso? E a Bíblia diz que, assim como o raio sai de um lado e se pousa no outro, assim vai ser a sua volta. Todos vão ver, vai ser um grande espetáculo. Entra na sua mente? Não, Noé também não entrava. Vai chover? Como é que é essa história? Eu não sei. Chega um ponto que a gente não consegue entender muito, a gente tem que confiar. E é isso que Deus quer de nós. Que nós confiemos, que nós peguemos. Porque isso vai acontecer, queira você ou não. Vamos cantar uma música? Vamos encerrar então, 82. Agora, a volta de Jesus, na semana que vem, o pastor vai dar continuidade aí no nosso programa de estudo, viu? 82, a sua coletânea. Vai o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol, o amor desses olhos teus brilha em mim.
Eu desejo muito que esse estudo de hoje ajude vocês a se situarem e o estudo da Palavra de Deus que nós estamos tendo aqui todas as quintas, as segundas-feiras também. Então não faltem, viu? Sábado nós temos a nossa reunião novamente a partir das 9 horas, 9h30 da manhã. Tá bom assim? Vamos orar? Eu queria pedir um maravilhoso para orar para nós. Orar, o que você acha? Maravilhoso. Aqui nós temos maravilhoso e maravilhosinho. Eu fiquei sabendo agora. Então maravilhoso pode orar para nós? Vamos orar? Nosso Deus bendito, obrigado por Tua palavra e por esse momento que aqui estamos. Amém. Obrigado que cada um de nós pôde chegar aqui e ouvir mais de Ti e sairmos daqui com o coração cheio da Tua presença. Abençoe cada um de nós, as nossas necessidades, o desejo que temos de Te conhecer. Abençoe a nossa família também, cuide da gente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.